meditar na palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, e nós vamos ler apenas um versículo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 17, apenas esse versículo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar mais algumas vezes para a Sagrada Escritura. Eu quero falar no dia de hoje sobre histórias. É sobre isso que eu quero tratar com toda a igreja, mas principalmente com os batizandos. Para vocês chegarem nesse dia, para esse dia ser possível na vida de vocês, uma história aconteceu. Para você estar vivenciando o dia de hoje, para você estar nesse tempo que se conta de casamento, de família, houve uma história. Todo lugar que nós chegamos, irmãos, uma história aconteceu e a gente tem essa história para contar. Sabe você que, graças a Deus, está vivendo um momento muito bom da sua vida profissional? Se você está vivendo esse momento agora, uma história aconteceu antes desse momento, e deixa eu lhe dizer, você precisa valorizar essa história. A nossa história é a nossa trajetória. A nossa história é tudo aquilo que aconteceu durante o caminho, desde o início até esse momento. Quando o apóstolo Paulo, e se você ler esse momento aqui da carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que Paulo, ele está fazendo uma defesa do seu apostolado. Aliás, o capítulo 6, em algumas Bíblias, o título está exatamente assim: Paulo defende o seu apostolado. E por que no versículo 17, ele diz assim, que ninguém me perturbe? Ele começa esse versículo dizendo assim, sem mais. Sabe por quê, gente? Paulo estava sendo questionado no seu ministério. Quando a gente olha a história da carta aos Gálatas, os irmãos que viviam na região da Galácia, Paulo tinha implementado aquela igreja, mas quando ele precisou sair para continuar cumprindo o seu chamado missionário, a palavra mostra que algumas pessoas se infiltraram naquela igreja, e a palavra diz que essas pessoas começaram a trazer muita dissensão entre os irmãos, inclusive questionando se Paulo tinha autoridade para ser pastor daquela igreja. E aqui no capítulo 6, no finalzinho, no versículo 17, ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe. Sabe o que na verdade Paulo estava querendo dizer? Respeitem minha história. É como se ele estivesse tentando dizer para aqueles irmãos, eu não preciso estar me explicando para vocês, eu tenho uma história para estar aqui. E é sobre isso, irmãos, que eu quero tratar nessa noite com a igreja. E eu penso que o momento do batismo é o momento para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória de vida. Sabe por quê? Olhe bem para mim. A história de alguns é uma história permeada de muita vitória, muito êxito.
Mas a história de algumas pessoas é uma história permeada de vergonha, de sofrimento. E todos nós temos uma parte da nossa história que a gente gostaria de apagá-la, ou esquecê-la, ou colocar num lugar onde as pessoas não acessassem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo que aconteceu na sua história até hoje cooperou para o teu bem, porque a palavra de Deus nos diz isso. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até aquela parte da história que a gente vivenciou, que a gente diz assim: olha, se eu pudesse, eu não lembrava mais desse momento da minha vida. Aquilo contribuiu para o caráter que você tem hoje, contribuiu para a maturidade que você adquiriu. Irmãos, se nós pensássemos bem, e quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo movia isso no meu coração, para eu dizer isso para você. Se nós pensássemos bem, nós daríamos grande valor, olhe bem para mim, para todas as etapas da nossa história, inclusive aquelas dolorosas, inclusive aquelas vergonhosas, inclusive aquelas que queremos esquecer. Por quê? Porque isso nos leva para esse lugar que todos nós, seres humanos, precisamos estar. Que lugar é esse? Lembrarmos sempre da nossa humanidade. Porque imagine só, se a nossa vida e a nossa história, a nossa trajetória fosse feita apenas de êxito. Já imaginou? Se você pudesse olhar agora, olhe para mim, se pudesse olhar para a tua vida, você olha para trás e você pensasse assim: meu Deus, graças a Deus, tá? Na minha vida tudo foi irretocável, nunca fiz uma escolha errada, nunca decepcionei ninguém, nunca fiz ninguém sofrer. Já imaginou? E se tem alguém aqui nessa noite que olha para trás na sua história, e a sua história é irretocável, eu preciso te dizer que você é um exemplo para toda a humanidade. Porque enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo de Deus me levava para refletir sobre vários personagens da Bíblia, vários, inclusive alguns e algumas que eu admiro demais. E sabe o que eu observei na história dessas pessoas? Muito ensinamento. Mas sabe o que eu mais observei na história dessas pessoas? Muita humanidade. E o que é a humanidade, gente? É a nossa capacidade, por exemplo, de aprender com os nossos erros. É a nossa capacidade, por exemplo, de sorrir com uma fase da nossa vida que a gente diz: meu Deus, graças a Deus que aquilo passou. Graças a Deus que o Senhor não me deixou sucumbir naquela fase. Graças a Deus que o Senhor me preservou, apesar das minhas escolhas erradas. Graças a Deus que a tua mão poderosa me tirou assim com livramento, apesar de eu não ter ouvido meu pai e minha mãe. Graças a Deus que o Senhor me deu livramento, apesar de eu não ter dado ouvido 100% à voz do Espírito Santo. Olhe para mim. Será que todos nós não temos uma fase na nossa história em que o Espírito Santo foi incisivo, dizendo: meu filho, minha filha, o caminho não é por aí, e simplesmente a gente foi? E o que aconteceu? Deu errado. E o que o Espírito Santo fez? Quando nós nos arrependemos, Ele foi lá de novo e nos abraçou, dizendo: filho, filha, vem cá. Essa é uma fase da tua história para você usar para o teu crescimento.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos, irmãos, voltar para todas as fases da nossa história de vida e aprender com elas, e crescer com elas. Chegar a um dia como esse do batismo, esse é um dia de pessoas que tiveram uma trajetória de vida, pessoas, por exemplo, que reconheceram que precisam de Jesus, como todos nós. Inclusive, quando encontramos o Senhor Jesus, uma das coisas que nós precisamos dizer é o que, gente? Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador e eu me arrependo dos meus pecados. O que são pecados, gente? Preguei sobre isso alguns dias atrás. Pecado é quando a gente erra o alvo. Então aprenda isso. A nossa história, a nossa trajetória de vida, ela é feita também de momentos em que nós erramos o alvo. Deus preparou um alvo, um propósito, um plano, e a gente simplesmente, em alguns momentos, ignoramos isso. E Deus desistiu de nós? Não. Diga para a pessoa do seu lado: Deus nunca desistiu de você. Diga para a pessoa do seu lado: na tua história, Deus sempre esteve com você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Toda conquista tem uma história, toda derrota tem uma história, todo êxito tem uma história, todo pecado tem uma história, todo sucesso tem uma história, todo insucesso tem uma história. A nossa vida é uma vida repleta de histórias, e nós precisamos aprender com elas. E mais, precisamos respeitar todas as fases das nossas histórias. De vez em quando eu ouço alguns filhos, dizendo: porque meu pai, minha mãe, e eu sempre tenho essa frase pronta, porque aprendi com a minha mãe. Olha, o teu pai e tua mãe deram o que eles tinham. Porque às vezes, irmãos, nós queremos entrar nessa cápsula, do vitimismo, achando que o que nos ocorreu foi culpa dos nossos pais, foi culpa da falta. Está falando isso nesse instante ali com o pastor Gidel, a minha mensagem de domingo, quando eu ministrei sobre vitimismo. E deixa eu te dizer, até as coisas ruins que nos aconteceram, Deus transformou isso em bem. Deus transformou isso para o nosso bem. Foi o que aconteceu na vida de José. Quando os irmãos de José estão pensando que ele vai se vingar, o que é que ele diz para os irmãos? Já esqueci isso. Deus usou o mal que vocês planejaram, Deus usou isso para o meu bem. Por quê, pastor? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando na tua história a enfermidade, bateu a porta da tua família, isso contribuiu para o teu bem. Como, pastor? Você se tornou alguém mais resiliente. Sabe aquela fase do seu casamento que quase acabou, quase a história se encerrou ali? Deus usou isso para tornar vocês mais maduros. Sabe quando você recebeu aquele aviso prévio? Quem é que não tem uma história com um assunto assim? Sabe aquele momento que aquela pessoa te traiu? Uma amizade que você tinha, e você se decepcionou demais, foi doloroso. Deus usou aquilo para o teu bem. A nossa história, irmãos, quando nós confiamos no propósito de Deus, temos uma certeza que essa história sempre será uma estrada, sempre será pavimentada pela mão de Deus em todo o tempo, consertando até aquilo que o maligno achava
que estava usando para nos destruir. Você sabia disso? Que teve momentos da tua história que o maligno planejou tudo direitinho, e o plano era: agora ela não escapa, agora ele não escapa. É muito bom a gente ver quando Jesus, depois de ressuscitado, olha para os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse é o momento do ápice, tá? Jesus está glorificado, agora ele recebe toda a honraria dos céus, dos anjos, dos principados. Só que para chegar aí, houve o que, gente? Houve uma história de lágrimas, uma história também de alegria. Eu espero que a mensagem dessa noite traga você de volta a esse lugar de maturidade, de serenidade, entendendo que na tua história, até aquilo que amargurou o teu coração, isso serviu para o teu crescimento. Quando eu olho para a história da minha vida, houveram momentos muito difíceis, mas hoje a autoridade que eu tenho para ministrar a palavra que abençoa o teu coração, isso também contribuiu. A autoridade que eu tenho para dizer para você: olha, creia, do mesmo jeito que Deus fez um milagre na minha vida, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ouça, você ouvir isso de alguém que vivenciou um milagre, é diferente ou não é? Claro que é. Olha o que o pastor já passou, olha o que ele já vivenciou na vida dele. E deixa eu te confessar, houveram momentos na minha vida em que eu achava que era o fim. Houveram momentos na trajetória da minha história que eu achava que dali tudo tinha se encerrado. Houveram momentos na trajetória da minha história em que eu olhei para o Senhor e perguntei: o que é que o Senhor está querendo com isso? Porque eu não entendia. Foi assim na tua história? Valorize isso. Valorize aquele momento em que você achou que Deus não estava te ouvindo, e hoje você sabe que Ele estava te ouvindo. Inclusive, se você está vivenciando isso hoje, tá? Se você está vivendo uma intensidade de luta tão grande que você está dizendo: meu Deus, o Senhor está me ouvindo? Essa fase da tua história, deixa eu te dizer, vai passar. Vai passar. Por quê, pastor? Porque sempre passa. E a gente olha para trás e percebe: oh meu Deus, foi mais uma fase dessa história que me levou a um outro nível. Foi outra fase da minha história que me levou para um outro patamar. Não despreze isso. Você sabia que é isso que Paulo está dizendo aqui? Quando ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo: olha, ninguém me perturbe não, eu tenho uma história. Sabe onde isso é mais evidente, gente? Ele completa o que ele está dizendo aos irmãos na Galácia, para os irmãos da igreja de Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo lhe retrata um pouco as fases da sua história de vida. Em Gálatas 6,17 ele está dizendo: olha, ninguém me perturbe não, eu trago no meu corpo as marcas, de quê? De uma história. Esses detalhes, dessas marcas, o apóstolo Paulo traz em 2 Coríntios capítulo 10, e eu quero convidar você para a gente ler juntos. Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10,
2 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Mais uma vez, irmãos na igreja de Corinto, assim como irmãos na igreja da Galácia, estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo. E ele diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. O que Paulo está dizendo? Eu não quero comparar minha história com a história de ninguém. Olhe bem para mim. Se você de fato quer chegar nesse nível de maturidade e entender que a tua história é única, que a tua trajetória de vida é a tua identidade, é a tua digital, deixa eu te dizer, pare de se comparar. Pare de comparar a sua história com outras pessoas, porque nós somos tendenciosos a isso, tá, gente? Às vezes a gente acha que a gente está um pouquinho atrasado, porque a gente fica se comparando. Isso acontece muito em família, né? Oh, meu Deus, eu já deveria estar. Deixa eu te dizer, no nome de Jesus, respeite sua história, respeite o que você vivenciou até hoje. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero me comparar com ninguém. A minha história é a minha identidade. E ele diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gente, essa frase de Paulo, ela é tão profunda, porque Paulo está dizendo assim: olha, quando você for olhar para a tua vida, para a tua história, se você de fato confia no Senhor, se você de fato confia que a tua trajetória de vida em todo o tempo foi guiada por Deus, se você confia que foi Deus quem te deu livramento, se você confia que foi Deus que em todo o tempo esteve com a mão estendida sobre a sua vida, simplesmente confie nessa providência do Senhor, porque ela não falha. Diga para a pessoa do seu lado: a providência do Senhor não falha. No dia que eu estava deitado na cama de hospital, pronto para fazer a cirurgia, eu não sabia, a minha família já sabia. Eles iriam me informar no último instante. A minha família já tinha assinado o termo de responsabilidade. E naquela cirurgia eles iriam amputar os meus 2 braços e as minhas 2 pernas. Eles iam me avisar exatamente no momento certo. E antes de me avisarem, debaixo dessa provisão divina, né, tiveram a ideia de chamar mais um médico. Lembraram de um médico, um senhorzinho chamado Dr. Máximo. Não sei nem se está mais entre nós, era já bem idoso. E chamaram-no para ele dar uma última opinião. Como a providência divina é o que nos sustenta,
Deixa eu te dizer, e receba essa palavra no nome de Jesus. Foi a providência divina que em toda fase da tua história te livrou, proveu, te resgatou, transformou momentos que pareciam momentos que não teria mais solução. O Senhor transformou. É nisso que nós precisamos nos gloriar. Você precisa entender, quando alguém te conta o testemunho, e eu estou aqui contando o meu testemunho de vida, eu não estou gloriando na minha trajetória, na minha história. É o que Paulo está dizendo. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque a providência veio dele. Diga para a pessoa do seu lado: a providência sempre veio do Senhor. Diga: o Senhor sempre foi providencial na tua vida. Você pode glorificar ao Senhor e aplaudi-lo por isso. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A tua história é para a glória de Deus. Até você que tem uma fase da tua história que você se envergonha, mas foi por isso que Deus te resgatou, sim ou não? Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, antes de eu conhecer Jesus, foi bom o Senhor não me conhecer. Mas o Senhor nunca desistiu de você. Glorie-se no Senhor. Gente, quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui, gente? O perseguidor dos primeiros cristãos. Essa é a história de vida desse homem. Por isso que ele está dizendo: olha, não estou me gloriando na minha história, eu estou me gloriando no que Deus fez na minha vida. Tem uma história linda de transformação na tua vida. Glorifique o Senhor nisso. Você é aquela pessoa que hoje está aqui 8h41 da noite, dentro de uma igreja, e é uma pessoa que detestava crente, porque tem gente aqui que não suportava ver crente. Estou vendo gente fazendo, eu conheço. Quem imaginaria, né? Que numa quinta-feira à noite você estaria dentro de uma igreja, recebendo a palavra de um pastor. Logo você que dizia que nunca ia entrar na igreja, como é que você ia dar dinheiro para pastor? Deixa eu te dizer, glorie-se no Senhor, pois tua história foi transformada pelo Espírito Santo. A tua história foi transformada pelo poder do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Até porque a história desse homem, né, gente, é questionável. Quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, que ele vem para Jerusalém, sabe o que aconteceu? Todos os irmãos, os pais da igreja, aqueles que andaram com Jesus, começaram a olhar Paulo assim, meio que desconfiado. Opa, será que ele se converteu mesmo? Será que foi completa a sua transformação? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês não têm que provar nada para ninguém sobre o que Deus fez na vida de vocês. Simplesmente vivam o que o Espírito Santo tem feito na vida de vocês. Tem muita coisa grande para acontecer na vida de vocês. Não tentem justificar para ninguém, porque às vezes é assim, né? Principalmente da família. Agora você é crente, agora você é santo, agora você não peca mais. Diga como Paulo: sem mais, ninguém me incomode, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Entendam que Jesus morreu por vocês. Isso vai estar registrado na história de vocês, porque vocês deram valor ao sacrifício de Jesus. O que vocês vão fazer hoje, diante dessas testemunhas, é dizendo: Jesus, eu reconheço o teu sacrifício, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, o meu passado está apagado, agora o Senhor tem uma nova história para mim. Diga glória a Deus. Glorie-se nisso. Esse homem está dizendo: é nisso que eu me glorio, no Senhor, porque na minha história de vida, o que eu fiz de coisa errada, gente, dos apóstolos, teve gente de passado mais questionável do que o apóstolo Paulo. Perseguiu os cristãos, arrastou famílias inteiras pelas ruas de Damasco e de Jerusalém, pediu carta e autorização para perseguir a igreja. Por isso que ele está terminando dizendo: se você tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Deixe a sua história
história glorificar o nome do Senhor. Não tente justificar nada para ninguém. Deixe a tua história glorificar o nome do Senhor. E quando alguém questionar a tua fé, quando alguém questionar essa tua nova vida, diga assim: a palavra de Deus diz que Ele pregou na cruz do Calvário toda a escrita de dívida que era contra mim. É assim que diz a palavra? Toda a escrita de dívida da tua história, todo o passado questionável da tua história, o Senhor Jesus já apagou. E a palavra diz que Ele jogou no mar profundo, para ninguém ter mais acesso. Glorie-se nisso, no Senhor. Apenas isso. E a tua história de vida tem uma nova fase, no nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você mais uma vez: honre sua história. Honre sua história de vida. Mesmo aquele tempo questionável, honre e diga: meu Deus, obrigado, porque eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, mas o teu sangue me alcançou, me transformou, lavou os meus pecados, purificou a minha vida e me deu a garantia de um futuro de bênção. Você pode dizer graças a Deus? Aprenda sempre, se arrependa sempre, recalcule a rota sempre, honre o processo e o propósito sempre, e por fim, recomece quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Eu quero convidar você que tem percebido que a tua aliança com Deus está meio arranhada, porque às vezes isso acontece, tá? E o maligno, ele começa, a sugestionar na nossa mente, de que não somos mais aceitos como filho, como filha. Ah, mas você vai pedir perdão de novo? Deus já questionou, já perdoou você tanto? Deus já acreditou tanto nas tuas promessas? É assim ou não, gente? Claro que é. E tem pecados recorrentes, gente, que o maligno usa isso como uma armadilha, Ah, você vai pedir perdão de novo? Tanto que você prometeu a Deus que ia mudar. Não deixe a sua aliança arranhada. O tempo de reconciliação é agora. Daqui a 10 anos, quando você estiver com a fé mais firmada, você vai olhar para trás e dizer: graças a Deus, que 10 anos atrás, eu renovei a minha aliança com o Senhor. Graças a Deus, que há 10 anos, Deus usou a boca do pastor para dizer que eu precisava valorizar a minha história. Eu precisava valorizar a minha trajetória de vida. Glórias ao nome do Senhor, porque todas as coisas cooperaram para o meu bem. Essa é a tua história. Ouça o que eu vou lhe dizer. Essa é a tua história e ninguém tem nada a ver com isso. O Senhor te amou do jeitinho que você é. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, do jeitinho que você é. Eu quero trazer uma palavra para você que acha que para que Deus te aceite, você precisa primeiro consertar algumas coisas na sua vida. Aliás, tem gente que está adiando o dia do batismo, achando que primeiro tem que ajustar algumas coisas para depois se batizar. Entenda, tá? O batismo é o começo. Jesus te quer nascendo de novo do jeitinho que você está. Você só precisa tomar uma decisão. Que decisão é essa, pastor? Abrir o teu coração, reconhecer que Ele é o teu Salvador, reconhecer os teus pecados e se entregar completamente a Ele, nascendo para uma nova vida. E depois, pastor? Aí depois a gente começa a produzir frutos dignos desse arrependimento. Ouça, tá? Para a gente se batizar, primeiro a gente não conserta a vida para se batizar. Primeiro a gente decide e depois Deus conserta a nossa vida.
Você consegue entender isso? Primeiro você decide, e depois o Espírito Santo vai consertando a tua vida. Foi o que João disse, né? Arrependam-se e se batizem, e depois produzam frutos dignos desse arrependimento. Aí é com você e com o Espírito Santo. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Antes da gente orar pelos batizandos com eles, tomando essa decisão pública, eu quero orar por você, que ouviu essa palavra e entende que a tua história, sim, pode ser marcada por dores, por lutas, por decepções, mas que Deus te amou e amou a tua história, do jeitinho que ela é, até as coisas que hoje você não compreende. O Senhor amou você e a sua história. Mas eu quero dizer algo para você, que Ele tem uma história diferente daqui para frente. E se você confia que Ele pode mudar a tua história, sabe o que você precisa fazer? Pegar a tua vida e entregar nas mãos dEle, dizendo: meu Deus, eu quero a partir de hoje uma história diferente. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Inclusive coisas que ainda doem dentro de mim, que eu gostaria de esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acho que você vai esquecer, mas o poder do Espírito Santo na tua vida vai dar outro significado. Você olha para as minhas mãos, tem cicatrizes? Muitas. Sabe o que eu sinto quando eu olho para as minhas cicatrizes? Eu sinto poder. Eu sinto mover do Espírito Santo. Eu me sinto impulsionado para dizer para alguém que também está precisando de milagre de cura, dizendo: ó, tá vendo? Deus me curou, Ele pode curar também você. É assim que Deus traz um novo significado à nossa história. Eu quero orar por você. E se há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, você que quer que o Senhor mude a tua história, sabe, você que ao ouvir essa palavra entende que a tua história só vai de fato ser transformada se você entregar a sua vida para Jesus, eu quero te chamar para você tomar essa decisão nessa noite. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. Se há alguém aqui que quer tomar essa decisão, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, entregar a vida para Jesus. Você que deseja que Jesus mude a sua história, você que deseja que Jesus traga um novo significado à tua história e creia, daqui para frente tudo será diferente. Inclusive, se você tomar essa decisão e quiser se batizar hoje, eu vou te batizar hoje. A gente vai providenciar uma roupa para você não voltar para casa molhado, mas você pode tomar essa decisão hoje. Eu vou fazer uma oração apresentando a Deus a tua história. Enquanto eu estiver orando, você que quer tomar essa decisão, você pode sair do teu lugar em silêncio mesmo e vir diante do altar, enquanto os irmãos estão de olhos fechados, e eu quero orar por você. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos, no nome de Jesus, e diga assim comigo: meu Deus, por mais que eu queira esconder, o Senhor conhece a minha história, a minha trajetória de vida. Só o Senhor conhece plenamente. O Senhor e eu. O Senhor conhece a trajetória da minha vida, de alegria, de êxito, de felicidade. O Senhor também conhece a trajetória da minha vida, de tristeza, de sofrimento e de decepção. E o Senhor me amou com a história da minha vida, do jeitinho que ela é. Obrigado pelo teu amor. E eu creio, diga: eu creio que nesta noite eu recebo a cura dos céus na minha história. Eu recebo a transformação
e o milagre dos céus na minha história. E eu creio que uma nova história, a partir de hoje, o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver uma nova história, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Declare isso com fé e com convicção. Eu creio, meu Deus. Ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. O Senhor quer te curar, o Senhor quer restaurar a tua vida. Eu creio nisso, meu Deus. Tudo aquilo que pedido for, eu creio. Ouvirei da sua boca, te abençoarei. Levante as duas mãos para os céus com convicção e declare: uma nova história Deus tem pra mim. Vem curar os teus filhos, meu Deus. Vem curar essa história de sofrimento. Vem curar essa história, meu Deus, de abandono. Vem curar essa história de rejeição. Vem curar essa história de incertezas. Vem, meu Deus, e cura-nos. Cura a nossa história. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu creio nisso. Oh, meu Deus. Tudo aquilo que perdido for, declare isso. Uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, eu creio nisso, meu ouvirei Deus. de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Se você crê nisso, declare com toda a força do seu ser, de todo o teu coração. Empenhe a sua fé diante de Deus e diga isso. Oh, batizandos, eu declaro isso sobre suas vidas. Deus tem o melhor para vocês. Oh, meu Deus, o Senhor tem o melhor para esta família. O Senhor tem o melhor para essa casa. O Senhor tem o melhor para esses filhos. O Senhor tem o melhor para esse casamento. O Senhor tem o melhor, meu Deus, para essa pessoa que já sofreu tanto abandono. O Senhor tem o melhor e nada vai se comparar. Nada vai se comparar. Deus tem o melhor para mim. Levante as suas mãos e declare: Ele tem o melhor para mim. Vai se comparar. Não se compara com quem. Diga isso mais uma vez. Mãos levantadas. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. A minha nova fase da história será de bênção. A minha nova fase de trajetória será de milagres. A nova fase de história da minha família será de bênção. Não se compara. Não se compara. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Eu creio nisso, meu Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. E o novo tempo
batizando-se, vem aqui diante do altar do Senhor, cantando isso, declarando isso. Podem ficar aqui perfilados, podem se estender até a extremidade do altar, podem virar para cá para mim. Por favor, quero pedir à igreja. Uma nova história Deus tem para mim. É o que eu declaro, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Uma nova vida. A tua palavra diz que quando tomamos essa decisão, vivemos em novidade de vida. Uma nova história. Declare isso pela última vez, uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra mim. Eu creio. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Eu creio, meu Deus. Se há alguém aqui nessa noite que, vendo os irmãos vir diante do altar, aí no teu lugar, teu coração está queimando com o fogo do Espírito Santo, e você entende que precisa tomar essa decisão hoje, se batizar. Porque entenda, tá? Esses irmãos que estão aqui diante do altar do Senhor, eles já tomaram uma decisão de aceitar Jesus. O batismo é o momento simbólico que nós chamamos de declaração pública de fé. Então, a decisão que eles já tomaram, reconhecendo Jesus como Salvador, reconhecendo seus pecados, eles vão declarar isso publicamente nesse ato. É o símbolo do batismo, né? Por isso que a palavra diz que no batismo a gente morre para uma vida antiga e nasce para uma nova história, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se há alguém que quer tomar essa decisão nessa noite, você pode tomar essa decisão agora e nós vamos te batizar, tá? Vocês que estão aqui, vocês sabem que é a melhor e maior decisão de suas vidas. Vocês estão tomando a decisão de uma mudança completa e total e significativa em Cristo Jesus. Amém? Essa decisão é para sempre. Vocês, a partir de agora, pertencem ao Senhor Jesus. Jesus pagou um alto preço por vocês, e vocês estão publicamente reconhecendo isso. Amém? Eu vou fazer a vocês 3 perguntas. 3 perguntas que eu poderia fazer e no ato do batismo, tá? Mas vou fazer agora porque todos respondem em coletividade. E a resposta é sim ou não. E dependendo da resposta, nós vamos, toda a congregação, considerá-los aptos ou não ao santo batismo. E essas 3 perguntas são essas. Já vou dizer as perguntas para vocês não serem tomados de surpresa. Primeiro, se vocês reconhecem que são pecadores. Segundo, se vocês se arrependem dos seus pecados. E terceiro, se vocês prometem viver naquilo que diz a palavra de Deus e pela palavra de Deus a partir de hoje. São essas 3 perguntas. Amém? Eu quero pedir que levantem a mão direita para o céu. E vou perguntar a vocês, e vocês vão responder sim ou não. Vocês reconhecem que são pecadores? Vocês se arrependem dos seus pecados? Vocês prometem, a partir de hoje, viverem pela palavra de Deus, de acordo com o que diz a santa palavra de Deus? Pela profissão de fé, eu os declaro aptos ao santo batismo. E vamos fazer isso agora, no nome de Jesus. Se vocês puderem, se ajoelhem, por favor. E a igreja vai orar. Estenda as mãos. Pai querido, nós abençoamos os teus filhos, que declararam publicamente que aceitam o Senhor Jesus, se arrependem dos seus pecados e decidem viver a partir de hoje pela santa palavra de Deus. Já disse isso e quero reiterar junto com a igreja. Nós os
consideramos aptos ao santo batismo. Declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Podem levantar, por favor. Sigam ali, por favor, as nossas irmãs do cerimonial, e já já nos encontraremos ali. Na nossa igreja a gente tem estabelecido uma prática que pessoas que levaram alguém a aceitar Jesus, essa pessoa pode batizar junto com os pastores. Essa pessoa, então, já fica a dica para você, tá? Que está orando por alguém, se prepare para batizar essa pessoa no nome de Jesus no próximo batismo, amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor, pode sentar no seu lugar, vamos celebrar. Aleluia, Senhor. Celebramos ao Senhor nessa noite. Seja adorado, Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Eu tô. Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, batata. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom, porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Eu tô. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, batam palmas. Aquele que está feliz, cante conosco assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom, porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom, porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é sim. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, aplauda bem forte ao Senhor. E no deserto me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó.
pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado. Eu não devo nada ao inimigo. Não, 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 não. Sou coberto e lavado. Eu fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Yeah, yeah. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da casa. Quem me ver assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Agora o pastor das amarras do pecado. Eu não tenho nada do inimigo. Não, 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 não. Sou coberto e lavado. Eu fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Pode ficar em pé no seu lugar e aplaudir bem forte ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Aleluias. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de testemunharmos algo tão grandioso. Festa na terra, festa nos céus. O nosso coração transborda de alegria. Eu tenho certeza, meu Deus, que esta noite ficará marcada na história de toda a tua igreja como uma noite de transformação. Eu tenho certeza, meu Deus, um divisor de águas para uma nova história, um novo tempo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por todos aqueles que desceram as águas do batismo, por todos nós que testemunhamos isso. Glórias ao teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por isso e te louvamos. Levante bem alto as suas mãos para os céus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Deus abençoe.